Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz porque os meus amigos, aqueles que eu convidei, aceitaram o meu convite. E eu sei que cada um aqui que convidou alguém está feliz porque o seu amigo também veio. Mas eu quero dizer para você que nós que convidamos você para estar aqui, fomos apenas porta-voz. Você foi convidado por Deus. Você aceitou o convite de Jesus para estar aqui, não foi o meu e nem das pessoas dessa igreja. E eu estou muito feliz com isso, porque você aceitou o convite de Jesus. Eu estou feliz também, porque eu procuro sempre lembrar que nós temos aqui a liberdade de louvar, de falar de Jesus em alto e bom tom, com toda a liberdade do mundo, né? Existem tantos países onde as pessoas precisam ir lá para os porões das casas para poder falar do Senhor. Aqui a gente pode falar no microfone, aqui os vizinhos todos podem ouvir com total liberdade. Isso é motivo para comemorar, é motivo para a gente falar com grande alegria. E eu estou feliz por isso também. Nós falamos aqui de um Jesus que está escrito aqui nesse livro, a Bíblia. Esse livro, ele conta muitas histórias de milagres. Milagres que foram feitos há muitos anos atrás. Milagres maravilhosos. Deus abriu o mar, Deus mandou o maná do céu, Jesus curou cegos, Deus deu vida a ossos secos. Mas eu quero dizer para você que essa história aqui é muito atual. Deus está fazendo as mesmas coisas no dia de hoje. Deus fez na minha vida. E eu vim aqui contar para você a minha história, para que você saiba que esse Deus de milagre continua fazendo milagre hoje ainda. Na minha vida, quando a esperança estava morta, Deus fez ela ressuscitar. Quando não tinha mais caminho para mim, eu tinha chegado no fundo do poço, Ele abriu o mar na minha vida. Ele abriu os caminhos. Deus restaurou a minha alegria. Deus tirou a venda dos meus olhos, porque eu era cega espiritualmente. Ele curou a minha cegueira espiritual. Todos esses milagres acontecem hoje, nos dias de hoje. Desde que eu me entendo como gente, eu ouço falar que o ser humano vem questionando coisas que angustiam muito. Tem algumas questões que até hoje não foram respondidas pela maioria. De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Os filósofos estão quebrando a cabeça até hoje para descobrir qual é o sentido da vida, não é? De onde eu venho? Para onde eu vou? Estão fazendo máquinas aí, gastando milhões para poder reconstruir o Big Bang, para entender a origem da vida. Eu também me perguntei isso. Eu me perguntava isso desde pequenininha. Desde criança eu já tinha essas questões dentro de mim. Eu era uma menina muito tímida. Eu fui criada no interior e eu vivia enclausurada num mundo muito particular. O meu mundo era muito pequenininho, mas eu tinha sonhos que eram muito grandes. Na verdade, eu só queria isso quando crescesse. Eu queria crescer para ser sábia e mudar o mundo. Pouquinho, né? Só isso que eu queria. Nada mais. Se eu conquistasse isso, eu estava bem. Só que na minha infância eu comecei a sentir que isso era só uma fantasia. Isso não ia acontecer. Quando eu fiz 18 anos, eu saí do interior e vim para o Rio para estudar. Não era fácil. Para uma menina da minha idade, primeiro passar no vestibular, eu não era lá grande coisa como aluna. Meus amigos falam que eu era, não acredito que era. Mas eu consegui passar no vestibular da primeira vez, vim para o Rio para estudar psicologia, morava aqui em Niterói. E quando eu comecei a estudar, eu entendi que eu ia descobrir o segredo da vida, que eu ia conseguir responder essas questões através do estudo, do conhecimento, do intelecto. Eu lia muito. Conversava com muitos intelectuais, estudava muito. Para mim, a fonte do saber estaria nos livros. E foi aí que eu comecei a buscar o segredo da vida.
Eu confiava muito nas pessoas intelectuais. Para mim, os intelectuais eram aqueles que sabiam, já tinham encontrado essa resposta. E aquilo que eles acreditavam, eu apostava. Só que muitos desses intelectuais acreditavam em muitas filosofias e saberes e crenças esotéricas, como cristais, pirâmides, numerologia, enfim, um monte de crenças. Eu não me envolvia com nenhuma delas em especial, mas eu apostava em todas. Afinal, quem defendia eram pessoas muito inteligentes, cultas, que para mim elas tinham saber. Deus, para mim, era uma força cósmica, uma energia que envolvia todas as coisas, que estava em todos os lugares, né? Então qualquer caminho leva a Deus. Se Deus está em tudo qualquer lugar, qualquer estrada vai me levar a Ele, né? Jesus era coisa de crente. E crente para mim era gente ignorante. Gente que não tinha cultura, não tinha informação, não tinha dinheiro para ir para outro lugar e para a igreja, porque é o único lugar que dava para se divertir, né? Então, para mim, crente é aquela pessoa bitolada mesmo, que se enganava com aquilo que ouvia dentro da igreja, para não ter que questionar e que pensar e que buscar informação onde devia buscar de verdade. E eu me afastava de crente. Muitas vezes eu tive a oportunidade de ir numa igreja, muitas vezes eu tive a oportunidade de ouvir falar em Jesus, mas eu me bitolar com aquelas crenças de maneira nenhuma. Eu queria uma coisa maior, eu queria mais do que ficar ali com a venda nos olhos. Isso para mim era acreditar em Jesus. Numa época da minha vida, eu comecei a crer no sobrenatural. Eu comecei a me encantar com o sobrenatural. Aquilo ali já desafiava a ciência. A primeira ciência para mim era um Deus. Cientista para mim era Deus, era aquele que detinha o poder. Depois eu comecei a me encantar com aquilo que desafiava a própria ciência. As questões sobrenaturais, histórias que ninguém podia explicar. E comigo acontecia algumas coisas que me instigavam mais ainda, porque eu acabava me envolvendo com aquelas histórias. Mas, gente, um dia aconteceu de eu ter a oportunidade de conhecer uma história sobrenatural incrível, fantástica. Eu fui na casa de uma amiga, ela estava passando por um problema muito sério com o filho. O filho dela estava envolvido com drogas e ela mandou me chamar. Quando eu cheguei lá, ela me contou uma história sobrenatural muito interessante. Ela disse que uma vizinha, que era de uma igreja evangélica, tinha levado na casa dela uma moça chamada Rosângela. Essa Rosângela nunca tinha visto a minha amiga. Foi lá a pedido da vizinha. E a minha amiga começou a contar o que tinha acontecido na casa dela com a história da Rosângela. A Rosângela chegou e começou a orar por ela. E a Rosângela disse que Deus estava falando para ela algumas coisas sobre a vida da minha amiga. E ela começou a revelar o que Deus estava falando. E eu comecei a ficar encantada. No fim, a minha amiga disse que a Rosângela falou assim: eu só posso sair daqui depois que eu tirar do quarto do seu filho algo demoníaco que alguém deu para ele. E a minha amiga falou: demoníaco na minha casa não tem nada, você não vai encontrar nada. E a Rosângela falou assim: me mostra onde é o quarto e eu te mostro o que tem lá. Minha amiga levou ela até o quarto. Ela levantou o colchão do garoto e embaixo do colchão tinha um cartaz gigante de uma moto passando pelo fogo. E o fogo era o desenho perfeito de uma cara de um demônio. A minha amiga chorou, ficou apavorada, assustada com aquilo, queimou na mesma hora e me contou detalhes dessa história. Gente, para mim foi um show fantástico. Eu fiquei encantada com aquele negócio. Eu falei: é disso que eu gosto. E esses espetáculos que me encantam. Pedi o telefone da Rosângela, levei para casa e no dia seguinte estava eu lá ligando para ela. Olha, eu precisava de oração tanto quanto ela, que a minha vida estava um caos, meu casamento era um inferno verdadeiro. Eu tinha mais problemas do que qualquer um podia imaginar. Eu precisava de oração, mas eu queria um show, eu queria um espetáculo. Eu queria como um show de mágica, que não dá para descobrir qual é a mágica, mas ia fazer pertinho de mim, então aquilo me instigou. Liguei para a Rosângela, contei como eu tinha conhecido e falei com ela. Lógico que eu não ia pedir um espetáculo, porque eu não era burra também. Eu falei para ela que eu queria oração, fiz de conta que eu era crente. A
A Rosângela perguntou, como é que você chama? Falei, Elizabeth. Uma vozinha assim, vocês precisavam ver, enganava qualquer um. Como é que você chama? Elizabeth. Como é que é o seu telefone? Falei meu telefone. Aí ela falou assim, Elizabeth, eu já tenho o seu nome e o seu telefone. Agora o dia que Deus mandar eu vou, viu? Desligou o telefone na minha cara. Eu falei assim, gente, além de ignorante, crente é estúpido, mal educado. Rasguei o telefone da Rosângela e falei, nunca mais eu falo com essa grossa. Porque para mim, crente era assim, você fala que está com problema, ele corre para orar. Não é isso? E eu não entendia como que aquela mulher tinha descoberto que eu estava mentindo. Não passava pela minha cabeça. Eu fui, desliguei o telefone, rasguei o telefone dela e falei assim, essa aí nunca mais eu falo com ela. Eu perdi uma boa chance de encontrar Deus pelo amor. Deus tinha me dado tantas oportunidades antes. Me deu mais uma. E eu rasguei aquela também. Falei não mais uma vez para ele. Joguei fora aquele telefone. E quem não conhece Deus pelo amor, conhece pela dor. Meu coração era muito duro. Eu era prepotente, arrogante. Eu achava que eu apostava naquilo que eu acreditava e ninguém ia me tirar. Eu não abria espaço para coisa nenhuma mais. Eu não deixava aberto uma flecha, um espacinho para Deus falar. Meu coração era duro, não tinha outro jeito. Pelo amor não ia, teve que ser pela dor. Passaram-se 6 meses desse episódio. Eu esqueci da Rosângela, a Rosângela esqueceu de mim. Um dia eu estava em casa e aí eu escutei um barulho na sala. 6 meses depois desse episódio. E depois que eu ouvi aquele barulho, eu fiquei muito assustada, porque naquela época, né, eu era casada, meu marido não fechava a porta de jeito nenhum. Então eu tinha um medo enorme de que alguém entrasse e roubasse meus filhos. Podia levar até o apartamento, mas não podia levar meus filhos. E eu fiquei assustada, achando que alguém tinha pegado meus filhos. Quando eu acordei, eu vi, pulei da cama, quando eu vi a porta já estava aberta. Eu fui correndo para o corredor, eu ia encarar o bandido, né? Eu fui correndo para o corredor para ver quem estava saindo de dentro da minha casa. Era o meu marido que estava indo embora. Ele passou a noite toda arrumando as coisas dele. E de manhã, na hora que ele quis que eu soubesse que ele estava indo embora, ele fez barulho e aí eu acordei. Ele não deu tchau, não combinou, não discutiu, não programou nada. Ele simplesmente pensou com ele, vou deletar essa parte da minha vida e vou começar de novo. E esqueceu da gente e foi embora. Gente, foi o caos. Não o caos por causa dele, porque apesar de gostar dele, eu sofria tanto que ele ir embora era um alívio, mas era a situação com que ele foi embora. Foi uma situação que me deixou sem saber o que fazer, porque eu que trabalhava na minha casa, ele não fazia nada. Quer dizer, ele ficava em casa cuidando das crianças. E ele era um paizão, né? Pelo menos como pai, lá perto deles ele era. Depois que saiu de casa, não, que nunca mais se importou com os filhos. Mas enquanto estava lá, durante o dia ele jogava água com sabão dentro de casa para as crianças fazerem escorrega. Ele bagunçava a casa inteira, né? Fazia da casa um parque de diversão para as crianças. Eu chegava de noite, ainda tinha que arrumar aquilo tudo, depois de trabalhar o dia inteiro. Mas meus filhos gostavam daquela festa. E quando eles ficaram sem essa festa e perceberam que não tinha o pai presente mais, a coisa começou a ficar feia. Aí eles começaram a adoecer. Quando eles começaram a adoecer, eu comecei a ficar sem saber o que fazer. Meu filho teve depressão com 5 anos e a minha filha teve pneumonia e derrame pleural com 3 anos. Tudo provido de tristeza. A tristeza adoeceu meus filhos. A saudade do pai adoeceu meus filhos. E eu não podia ligar para ele, porque uma vez eu liguei para ele, o pai dos meus filhos, para contar que as crianças estavam doentes. Ele ligou para minha filha, brigando com ela, dizendo para ela que ela estava fingindo que estava doente só para chamar a atenção dele. E aí ela ficava pior ainda. Eu parei de avisar e arquei com tudo sozinha. Só que eu trabalhava, então não podia mais trabalhar, porque meus filhos estavam doentes. E a coisa foi ficando séria. A coisa foi ficando séria e eles ficaram mais piores de saúde. Um dia minha filha ficou com uma febre muito alta.
E aí ela começou a delirar. Eu peguei o dinheiro que eu tinha em casa, levei numa clínica na frente da minha casa. E quando eu cheguei lá, a médica falou: interna agora porque sua filha está muito mal. Eu falei: eu sinto muito, mas eu não posso internar aqui, porque eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui. Ela falou: então corre para um hospital público. Eu falei: não vou fazer isso, porque se eu deixar minha filha no hospital público abandonada, ela vai morrer, porque ela está assim de tristeza, ela está doente por abandono. Se eu abandonar também, não tem médico que cura minha filha. Ela falou para mim: fica com ela, explica no hospital e fica com ela. Eu falei: não posso fazer isso também, porque meu filho está sozinho com depressão em casa, com 5 anos. Minha família morava no interior, eles tinham sido contra meu casamento. Ele só estava esperando a história acabar para botar o dedo no meu nariz e dizer: eu falei? E eu falei: isso eu não vou ouvir. Eu escolhi assumir, quis assumir o erro. Não contei para ninguém. Fiquei quietinha, sozinha no Rio de Janeiro, longe de todo mundo, com 2 crianças doentes. E aí eu pedi para a médica: por favor, escreve para mim tudo o que faz no hospital, que eu vou fazer dentro de casa. E ela falou assim: você não vai conseguir. Não vai, porque no hospital tem enfermeiro de manhã, de tarde e de noite. E se você cochilar, a sua filha vai ter uma convulsão. Quando você acordar, ela está morta. Eu falei: doutora, a senhora não me conhece. Por favor, escreve o que tem que fazer, porque eu vou tratar dos 2 filhos em casa. E eu só vou dormir o dia que a minha filha estiver fora de perigo. Com muito contragosto, ela fez aquilo tudo, me fez assinar um termo de responsabilidade, porque ela dizia que eu ia matar minha filha. Eu assinei, falei: eu assino o documento que a senhora quiser que eu assine em troca da prescrição do que faz no hospital. Levei para casa e eu fiz o que eu falei. Eu só dormi quando a febre cedeu. Só que levou 3 dias. 3 dias o remédio não fazia efeito por nada desse mundo. Eu dava banho de água gelada numa banheira cheia de gelo, numa garotinha de 3 anos batendo o queixo, e não gritava, ela só chorava, e eu chorava mais do que ela. Se ela esperneasse e gritasse, para mim era mais fácil, mas ela não fazia isso. E o meu filho chorando e gritando, entrando debaixo da mesa, falando que ninguém dava nada para ele. Foi uma loucura. Minha porta ficou trancada 3 dias, eu fiquei lá dentro sem ninguém saber que a gente estava ali. Gente, foi um horror. O que eu passei foi... Tem gente que fala que não existe o fundo do poço. Existe, porque eu botei o pé lá dentro, lá no fundo. Não tinha nada pior do que aquilo. Eu sei que no 3º dia a febre cedeu. 1h da manhã eu botei a mão e não tinha mais febre. Me deu um alívio muito grande. Eu falei: agora eu vou dormir. Botei o relógio para despertar, de 2 em 2 horas. Deitei. Quando eu fechei os olhos, eu vi o que era loucura. Na minha mente tinha tanto barulho, passavam tantas imagens, que eu falei: estou enlouquecendo. O que é isso que está acontecendo? Eu não conseguia dormir. Eu não tinha mais força física. Eu estava com uma fraqueza física absurda, uma fraqueza emocional que não tinha mais tamanho. Eu estava por um triz, era um fio só que me ligava à realidade. E quando eu senti que eu estava enlouquecendo, eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu olhava para os meus filhos e olhava para eles e falava assim: eu vou morrer ou vou enlouquecer, dá no mesmo, não é? E eles vão ficar aqui, ninguém vai saber o que está acontecendo com eles. Aquilo foi aumentando, a loucura aumentando, até que eu comecei a ouvir na minha mente uma contagem regressiva. Uma voz muito nítida começou a dizer: 10, 9, 8, 7... E eu sabia que aquilo ali era a contagem da minha mente para o fim. Se era minha mente ou outra coisa, eu não sei. Eu sei que era o sinal do fim. Quando aquilo começou a contar e chegar mais perto do 1, o meu desespero aumentava. Quanto mais perto chegava, mais aumentava o pavor. Quando chegou no 1, eu falei: acabou. Quando eu disse acabou, a minha visão voltou para a janela. Não entendi porquê na hora, mas eu olhei para a janela. Quando eu olhei para a janela, eu vi o céu. Quando eu vi o céu, eu associei céu a Deus. E aí eu lembrei de tudo que me falaram sobre Jesus um dia. A palavra não volta vazia. Não importa se quem você está falando não crê em nada, fala. Porque um dia, quando o coração dessa pessoa estiver quebrantado, ela vai ouvir. E muitas vezes o coração só ouve a palavra de Deus quando realmente está sofrendo muito. Porque aí ele deixa de ser arrogante, ele deixa de ser pretensioso.
ambicioso, prepotente, de ser duro. Nessa hora, a palavra entra e cai como semente em solo fértil. E quando eu associei céu a Deus, eu falei assim: e se ele for real? E se não for a força cósmica que eu pensei que fosse, que todo caminho leva a ele? Se ele for mesmo aquele Deus Pai que protege, que cuida, que guarda, que está presente, que conhece a minha vida, se for, estou salva. Pulei da cama, ajoelhei debaixo da janela e comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, olha, eu não creio em ti não, mas se o Senhor me mostrar que o Senhor é real, eu vou crer. E olha, se eu acreditar, eu vou te seguir para o resto da minha vida e vou ser uma filha fiel. Se eu souber que o Senhor é de verdade, o Senhor vai ter aqui uma filha que vai rasgar os projetos. Eu tinha muitos sonhos e eu não queria abrir mão dos meus sonhos para seguir a Deus, de jeito nenhum. Eu falei: eu rasgo todos e eu vou seguir os teus sonhos, os teus projetos. Vou sonhar os sonhos que vêm lá do seu coração. Só quero saber se é real. Só quero saber se isso é de verdade. Porque se for, o Senhor vai ter uma filha aqui, ó, disponível, fiel. Gente, eu não vi nada. Porque se eu visse um anjo, eu morria, eu infartava na hora. Se Deus mandasse um anjo ali, era o meu filho de qualquer jeito. Meu coração não ia aguentar não. Mas eu senti a presença do Espírito Santo entrando por aquela janela. Gente, sabe a paz que excede todo o entendimento que diz na Bíblia? Eu senti aquela paz. Foi algo tão incrível e maravilhoso. Foi uma alegria que inundou a minha vida num estado tão grande que eu pensei o seguinte: gente, tem muita gente usando droga para conseguir um êxtase. Não tem êxtase mais fantástico, maravilhoso que esse. Foi uma alegria sobrenatural. Aquela fraqueza se transformou em força. Eu estava forte de novo. O fim da linha parecia que tinha aberto. Tinha um monte de caminho na minha frente. Eu olhava para os meus filhos, eu já via meus filhos curados. Foi uma coisa foi sobrenatural. Sobrenatural. Eu gostava do sobrenatural. Deus me fez presente com o sobrenatural. Me deu aquilo que eu acreditava. Foi fantástico. Eu fiquei tão extasiada com aquilo ali que eu comecei a falar com Deus. E aí, quando a presença de Deus invade o coração da gente e o coração da gente se quebranta, a gente pede perdão. E eu comecei a pedir perdão por tantas vezes que Ele falou comigo e eu fechei os olhos. Eu disse não. Eu queria uma coisa muito especial e nada era especial tanto quanto Deus era. E eu fechei os olhos para aquilo que mais importava. A minha vida passou na minha mente como um filme. E eu comecei a perceber quantos livramentos Deus tinha me dado no decorrer de toda a minha história. E eu não estava vendo que era Ele. E eu fiquei maravilhada com o amor que Ele tem, porque Ele não me cobrou todas as pessoas que Ele mandou falar dEle. Ele não me cobrou todas aquelas oportunidades que eu tive de me render aos pés dEle. Ele não me cobrou nada. Ele estava ali o tempo todo perto de mim, só esperando eu falar Pai, e Ele está presente. E Ele se mostrou presente de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que eu fiquei mais de uma hora encantada com a presença de Deus e falando com Ele. Depois de uma hora na presença de Deus, depois de sentir aquela maravilha, depois de entender que todas as filosofias e as crenças que eu acreditava antes não valeram de coisa alguma para me sustentar naquele momento, tudo que eu acreditava, os títulos que eu tinha conseguido, aquelas coisas que eu aprendi com tantos intelectuais não valeram de nada. Sabe por quê? Porque na hora da angústia o socorro vem do alto. O socorro vem de Deus. É de lá que vem a resposta que a gente precisa. A alegria do coração na hora da dor vem de Jesus, não vem de saber nenhum aqui de baixo. E eu sei que eu fiquei uma hora na presença de Deus. E depois que passou uma hora mais ou menos, eu comecei a pensar. Eu falei assim: eu sou descrente. Eu estou aqui envolvida com essa emoção. Amanhã, quando o dia clarear, eu vou duvidar de tudo isso. Eu vou encontrar tantos argumentos para essa história aqui. Eu vou achar que isso foi crise emocional.
meus filhos, nem despertador tocou, mistério puro, né? Eu acordei de manhã com o telefone tocando, porque já eram 9 horas da manhã, eu acordava às 5, 6 horas, dormia até às 9, e acordei porque o telefone tocou. Quando eu peguei no telefone, uma voz animada do outro lado: Elizabeth, minha querida, tudo bem? Aqui é a Rosângela, lembra de mim? Eu sentei no chão e perguntei de novo, porque eu queria ouvir aquela voz outra vez. Eu falei: quem mesmo? A Rosângela. A gente se falou 6 meses atrás. Eu estava louco para chegar no meu trabalho, porque na minha casa não tinha telefone. E ela falava atropelando, nervosa, ansiosa. Na minha casa não tinha telefone. E eu queria chegar no meu escritório rapidinho, porque eu sonhei a noite inteira. E durante a noite, Deus estava dizendo para mim que você estava de joelho na janela do seu quarto pedindo socorro. Eu posso ir orar por você? Deus respondeu do jeitinho que eu queria. Foi tão forte que nunca mais teoria nenhuma vai me separar do amor de Jesus. Saber nenhum vai me convencer que Deus não é real. E aí eu comecei a procurar conhecer esse Deus. A Rosângela foi na minha casa mas antes disso eu procurei uma igreja, porque eu queria conhecer esse Jesus que eu tinha se apresentado para mim direto na minha casa, e comecei a ler a Bíblia. Gente, eu me encantei com a Bíblia. Só que eu vi esse livro aqui não como um livro de história, eu vi isso aqui como uma coisa viva. Aí eu me encantava com Abraão e falava para Deus: eu quero a fé de Abraão. Gente, cuidado com o que pede para Deus, porque pediu, ele dá, mas para ele dar, algumas coisas têm que acontecer, a gente paga um preço muito alto, não é? Mas vale a pena pagar o preço, porque o que você recebe é encantador. E eu queria a fé de Abraão. Falava que Deus proverá, e eu acreditava: Deus vai prover, não é? A tua graça me basta. E eu falava: Deus, eu quero isso, eu quero viver da graça, não é? Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu quero isso, eu quero aprender isso aí, não é? Eu quero viver em primeiro lugar para o reino de Deus. Tudo eu queria. Primeiro amor é fantástico, devia durar para sempre. E eu queria tudo aquilo, e Deus começou a me dar experiências. A Rosângela chegou na minha casa, orou por mim e falou assim: Elizabeth, você vai ter um momento na sua vida, que Deus está me falando aqui, onde você vai ter a oportunidade de colocar a mão na cabeça de um filho seu quando ele estiver doente. Isso não vai levar muito tempo não, vai acontecer em breve. Falei, tudo bem. Ela orou, foi embora. Dias depois eu fui para Itaperuna com os meus filhos, à noite, viajando. No meio da serra de Teresópolis, o meu filho estava com 5 anos, a temperatura dele começou a subir do nada. De repente o menino estava com 40 graus de febre de um minuto para o outro. Eu olhei em volta, todo mundo dormindo, só o motorista, ainda bem, né? Que eu já viajei e o motorista dormiu. E eu tive que acordar ele. Aquele estava acordado. Mas ninguém mais acordado. Eu olhava em volta, todo mundo dormindo. Um breu danado lá de fora, nenhuma cidade por perto. Falei: o que eu vou fazer? De repente a voz da Rosângela na minha mente, que ela tinha falado. Eu falei assim: Deus quer me dar experiência, vai ser agora. Tem a mão na cabeça do meu filho e falei assim: Deus, eu acredito, eu creio, então o Senhor pode curar porque eu creio. Eu sabia que Deus fazia pela fé. E eu falei assim: eu creio, pode curar meu filho. Eu comecei a orar por ele. Do mesmo jeito que a fé subiu, ela desceu. Amém. Gente, Deus não estava me dando o dom da cura, não. Ele estava me dando o dom da fé. Era o dom da fé que eu tinha pedido. Deus estava me dando experiência para crer. E eu comecei a ficar encantada com a história de crer. Como Deus age quando a gente crê. E eu queria crer cada vez mais. E comecei a buscar cada vez mais. Olha, um dia a Rosângela depois foi na minha casa de novo pela segunda vez, e ela falou algo e disse que Deus estava mostrando, e aquilo não aconteceu. E quando não aconteceu, eu fiquei decepcionada. E aí Deus falou muito forte dentro do meu coração: não se decepcione com ela. Ela é minha filha. Fui eu quem fiz isso, para que você deixe de crer nela e passe a confiar só em mim. Amém. E eu passei a não ser dependente
da Rosângela, passei a ser dependente só de Deus. Aí eu comecei a buscar para que Deus falasse para mim, direto comigo. E Deus foi começando a falar comigo. Eu tinha um trabalho. Eu trabalhava numa empresa japonesa. Eu era representante de uma empresa. Mas quando eu comecei a conhecer Deus, eu comecei a sentir que aquele trabalho não era para mim. Eu tinha que fazer uma demonstração de uns produtos que eu carregava uma mala enorme. Aquilo acabou com a minha coluna. Minha filha quase morreu na minha barriga com 7 meses, de tão pesada que era aquela mala. E eu comecei a sentir que aquele trabalho não era para mim. E eu falei assim, a Bíblia fala em obedecer. Eu falei, eu obedeço. Nunca mais eu boto a mão nessa mala. E o tempo foi passando, eu não podia mais fazer aquele trabalho, eu não queria botar a mão na mala. O dinheiro foi acabando, eu não tinha outro trabalho, eu não queria voltar para a minha profissão, também ia demorar muito para ter credibilidade. E aí as coisas começaram a acabar. E eu comecei a ficar só falando, Deus proverá, Deus proverá. Um dia eu recebi um telefonema de uma empresa de arquitetura. Elizabeth, por favor, faça um orçamento desses produtos aqui para mim. Eu fiz o orçamento, ficava um preço altíssimo. E eu tinha 50% daquele valor. Era dinheiro para ficar 3 meses parada dentro de casa sem fazer nada. Mas eu tinha que pegar na mala. E eu já tinha dito que eu não botava a mão mais. E eu fiz o orçamento, dei para ela. Ela falou, eu te ligo em 2 dias para dizer a resposta, se a gente aprova ou não. Desligou o telefone, 2 dias de guerra. E agora? Como é que faz? Deixa os filhos passarem dificuldade? Ou assume o que falou com Deus? Foi 48 horas de batalha. Depois de 48 horas, alguns minutos antes do telefone tocar, eu tomei minha decisão. Eu falei assim, o Deus que eu conheço, eu amo meus filhos, mas o Deus que eu conheço ama a mim e aos meus filhos. E Ele está acima de todas as coisas. E se está escrito que Ele vai prover, Ele vai prover. Não vou botar a mão nessa mala e acabou. Eu vou seguir aquilo que Deus mandar e vou ficar por conta dele. O telefone tocou, a moça falou comigo, Elizabeth, está aprovado. Falei, sinto muito, querida, mas eu não faço demonstração. Fiquei toda orgulhosa de falar aquilo, né? Eu estava fazendo aquilo que tinha prometido para Deus. Falei, eu não ponho a mão nessa mala, mas eu não faço mais demonstração. Ela falou, não precisa. Alguém aqui já fez a demonstração, mas a gente queria comprar com você. Só quero que você venha buscar o cheque e manda o pedido para a gente. Isso é o fruto de obedecer e crer. Eu recebi o dinheiro sem fazer demonstração. Alguém fez que eu nem sei quem foi. Deus providenciou, porque eu acreditei, porque eu apostei. É isso que a gente ganha quando a gente crê e obedece. E as experiências foram acontecendo, não dá para me contar todas, mas 1 ano depois eu voltei para o interior. Meus filhos estavam muito pequenininhos, eu fui criar eles lá em Peruna, onde eu tinha nascido. Gente, nunca morei na casa dos meus pais, sempre trabalhei sozinha, nunca tive ajuda nenhuma financeiramente. Lutei pra caramba, fiquei 13 anos naquela cidade, construí um nome como profissional. Eu era respeitada como psicóloga naquela cidade. Fui a única pessoa que conseguiu entrar dentro de um hospital que tinha lá e organizar um trabalho que serviu de base para muitos outros hospitais em São Paulo e em outras partes do país. 13 anos depois, Deus fala para mim, larga tudo e vai embora. Falou assim para Abraão, né? Eu queria a fé de Abraão. Devia ter escolhido outra pessoa. Mas Deus fez o que fez com Abraão. E sabe como que eu descobri que era para sair? Um tumulto enorme aconteceu na minha vida. Tudo dava errado. O consultório começou a cair. Os meus filhos começaram a ter muitos problemas com os amigos. A minha família começou a criar muitos problemas. Vinha problema de todos os lados. Eu olhei para aquilo assim e falei, isso tem um movimento estranho acontecendo aqui. Gente, se você estiver passando por uma crise, olha a tua crise de fora e entenda uma coisa. Crise é sinal de mudança. Crise é sinal de oportunidade. A crise é o momento que Deus vai usar na sua vida para sacudir as águas, tirar você daquela mesmice, levar você para um lugar muito mais alto e fazer você conhecer força dentro de você que você nem sabia que tinha. Então cuida bem da tua crise, encara a tua crise de frente, porque é isso que Ele vai fazer. E eu entendi que Deus tinha mandado eu mudar. Eu sabia que era para cá, porque eu amava essa cidade quando morava aqui antes. Mas mudar como, gente?
2 filhos adolescentes, tinha que botar em escola, escola cara. Eu não tinha mais dinheiro, eu tinha perdido o trabalho, eu não tinha mais nada. Mas eu decidi obedecer. Vim aqui para Niterói procurar apartamento. Gente, eu não tinha dinheiro para pagar um pequeno nem um grande, um bom nem um ruim. Adivinha qual que eu escolhi? O bom. Não é isso? Não podia pagar o bom nem o ruim, eu escolhi o bom. Afinal, Deus ia pagar, né? Eu estou indo por conta dele, eu vou botar na conta de Deus. É lógico que eu não desafiei Deus, porque o sonho da minha vida era morar numa cobertura de frente para a praia, viu? Eu ainda vou vir aqui para contar que eu estou morando lá, mas ainda não chegou. Mas estava bom o lugar que eu morava, porque eu amava quando estudava aqui. Estudante mora em qualquer canto, né? Mas eu ficava encantada com a Moreira César, porque para mim era um shopping. Eu falei, eu quero morar um dia nesse lugar aqui. Arrumei um apartamento lá na Moreira César, grandão, muito legal. Peguei na imobiliária o apartamento, levei o papelada para casa e estava escrito ali, 4 fiadores de Niterói, cada um com mais de um imóvel, tinha que ter no mínimo 2. Eu não conhecia ninguém em Niterói para poder pedir para ser fiador meu. Eu peguei aquela papelada, levei para Itaperuna e comecei a pensar, eu vou embora de que jeito? Eu não tenho como mudar, eu não tenho como arrumar tudo isso aqui, de que jeito que eu vou mudar? Eu enrolei Deus 15 dias. A imobiliária ligava para mim, Elizabeth, você quer esse apartamento? Eu falei, quero, seguro é meu. 15 dias depois a crise aumentou. Quando a crise aumentou, eu falei, Deus, pode parar de apertar o parafuso. Eu vou até amanhã se o senhor quiser. Mas olha, manda alguém para me ajudar. Porque todos viraram as costas para mim. Meus amigos, minha família, achavam que eu tinha enlouquecido, que eu precisava de psiquiatra. Gente, na visão deles eu era louca mesmo. Se eu me colocar no lugar deles, eu ia me ver como louca mesmo. Ninguém abandona tudo, sai com 2 filhos para uma cidade grande, sem trabalho, sem dinheiro, sem lugar para morar. Isso não se faz, isso é loucura. As coisas de Deus são assim, loucas. Só entende quem tem o Espírito de Deus. Se não tem, às vezes até quem tem não consegue entender, porque ninguém entendia. Aliás, na época nem o meu pastor compreendeu, porque ele falou para mim assim, Elizabeth, você tem um emprego, você tem uma fonte de renda. Eu falei, misericórdia, Deus podia pelo menos falar com o meu pastor para poder dar uma aliviada para mim. Mas ele não falou com ele. Sabe por que ele não falou com ele? Porque um dia eu pedi a Deus assim, eu quero saber o que é, a tua graça me basta. E ele estava me ensinando. Ninguém ia me ajudar. Eu ia vir só pela graça de Deus. A gente pede e recebe. 15 dias se passaram, Deus apertou e eu falei, Jesus, manda alguém para me ajudar, porque não tem ninguém, não posso levar esses móveis nas costas. Olha, não deu 20 minutos da minha oração de manhã, chegou uma moça que tinha trabalhado comigo quando meus filhos eram pequenos. 8 anos que ela não ia na minha casa. E ela chegou, bateu na porta. Elizabeth, não sei o que estava acontecendo não, minha filha. Tem 8 anos que eu não te vejo. Mas eu estava passando por outro lado da cidade, senti um negócio no coração que tinha que te ver. Falei, não precisa nem pensar no que eu fosfato não, porque eu já sei o que você veio fazer aqui. Eu preciso ir embora para Niterói, eu preciso de ajuda, eu tenho que ter alguém para ir comigo, para me ajudar. Ela falou, não acredito. Eu estava pedindo a Deus para mandar alguém para me tirar dessa cidade, porque eu estou desesperada aqui, estou cheia de problema. Eu falei, Deus é assim, mata 2 coelhos numa paulada só, ele é econômico, né? Ele usa uma mesma situação para salvar um monte de gente. Eu falei, vai para tua casa, pega tuas roupas, mas pega agora. Gente, eu não tinha apartamento alugado, eu não tinha como sair, mandei ela correndo para pegar agora, urgente. Deu mais 20 minutos, chega um rapaz que trabalhava lá no prédio onde eu tinha um consultório. Elizabeth, vim buscar o recibo de condomínio. Falei, mas não veio mesmo. Não veio porque tem muitos anos que eu trabalho nesse prédio e você nunca foi na casa de ninguém procurar recibo de condomínio. Sempre vai no prédio, na sala onde as pessoas trabalham. Você vem aqui por outra coisa. É o seguinte, eu preciso desarmar esses armários aqui, levar para Niterói, e eu preciso de alguém que faça isso para mim. E é você. Você pode fazer isso? Aí, posso, desnorteadinho da Silva. Tinha 2 empregos, 2 patrões e falou que podia. Depois ele ficou doido. Eu não sei como é que eu vou arcar com o que eu falei. Falei, não volta atrás, que quem botou a palavra na tua boca foi Deus, e com Deus não se brinca. Aterrorizei o menino. O garoto ficou com tanto medo que falou assim, não, eu vou. Eu também vigiei ele o dia inteiro, né? Eu falei assim, só tem uma coisa, eu não sei como que eu vou conseguir levar essas coisas para lá, porque eu não tenho dinheiro para mudar. Ele falou assim, vai lá, dona fulana, é uma senhora que tem um buffet lá em Itaperuna e tem um escritório aqui. Vai lá, conversa com ela, que ela tem um monte de caminhão, de repente ela traz para você e nem cobra nada. Cheguei na hora, saí, cheguei lá, conversei com ela, era amiga minha.
Ela falou assim: menina, eu estou fechando para férias coletiva. Ia fechar dentro de 1 hora. Mais 1 hora você não me encontrava mais. Nas coisas de Deus tem que ser assim. Você faz na hora, senão você perde a bênção, né? Aí eu contei a história para ela e ela falou assim: tem um caminhão saindo agora. Quer ir? Pode ir. Não precisa pagar nada. Eu lembrei da oração. Eu falei: Deus, se o Senhor quiser, eu vou até amanhã. Amanhã é força de expressão, porque ninguém sai do lugar de um dia para o outro sem saber para onde vai. Mas Deus entendeu, ao pé da letra. Vai fazer o quê? Aí eu falei, lembrei da oração, falei: não. E olha, um dia eu tinha pensado que servir a Deus tinha que abrir mão de sonhos muito importantes. Gente, é a coisa melhor do mundo, é rasgar os próprios projetos e fazer o projeto de Deus, porque você pode ter a imaginação mais fértil do mundo. Os projetos que Deus tem para a sua vida é muito superior ao que você pode imaginar. Não foi fácil chegar até aí, porque quando eu comecei com uma dificuldade tremenda. Eu tinha meus livros, que era a única fonte de renda que eu tinha, não tinha mais nenhum. Um determinado dia, uma amiga me liga lá de uma praia aqui, Cabo Frio, e fala: Elizabeth, tem um dinheiro no banco para você comprar uma passagem, vem aqui amanhã. Eu fui para lá, no dia seguinte ela falou: quanto custa 1000 livros? Falei: tanto. Por quê? Ela assinou um cheque e falou: toma, compra 1000 livros, começa a trabalhar, me paga quando puder. E aí eu comecei a fazer algumas palestras em escolas, em alguma igreja, e tem um monte de história que a gente vai ficar a noite inteira aqui. Eu não vou fazer isso com vocês. Eu já fiz uma vez, mas não vou fazer hoje não, certo? Mas eu comecei, foi tremenda a dificuldade, mas Deus começou a mandar as pessoas.
A Fabrícia falou de que a gente precisa de uma Ruth, não é? Na vida da gente. Eu precisava, Deus me fez ser Ruth na vida dos outros. Às vezes, na hora que você mais precisa de uma Ruth, Deus faz você ser Ruth para alguém. E, gente, não tem bênção maior do que abençoar outras pessoas. E eu comecei a cuidar de outras pessoas que precisavam da minha ajuda. E Deus começou a me usar para transformar outras vidas. Quando eu estava precisando, Ele me usou para transformar outras vidas. E foi uma alegria tremenda saber que Deus faz esse milagre. Quando você pensa que não tem nada, é aí que Ele usa você para acudir alguém. E olha, foi uma alegria poder ser Ruth na vida das outras pessoas. A coisa foi indo. E hoje eu posso ver que eu não sonhei nada do que estou recebendo hoje. Esses dias eu recebi uma amiga na minha casa e ela falou assim: Elizabeth, agora eu posso contar. A fulana, que era outra amiga minha e amiga dela, quando veio aqui e viu o lugar que você morava, chegou lá em Itaperuna e falou para mim: Elizabeth está com um problema, a gente precisa ajudar ela está desequilibrada, ela não tem dinheiro, não tem salário, não tem nada, você tem que ver onde ela mora, ela ficou louca, nós precisamos fazer alguma coisa por ela. Gente, eu não podia sonhar. Em pouco tempo, eu já tinha feito programas em 3 canais de televisão e um monte de rádios. Eu não provoquei nada disso. Deus deu tudo de bandeja. Aquelas pessoas que acharam que eu estava louca, têm que assistir, me assistir falando na televisão. Eu programei isso? Não, eu não fiz nada, mas Deus honrou. Eu não mereço nada disso, que eu sou uma pecadora, mas acontece que Ele escolheu fazer e Ele faz. E se a gente obedece, Deus fica feliz quando você obedece. E Ele vai honrando a sua fidelidade, Ele vai honrando a sua obediência e a sua fé. Deus fez muito mais que aquilo que eu sonhei, mas foi duro. No meio de tantas vitórias, Deus me deu um problema que foi terrível passar por ele. Eu tratei de várias pessoas com depressão. Eu só não consegui tratar da minha filha, que ficou 1 ano e meio com depressão. Minha filha ficou afundada numa depressão. Eu tinha que sair para pregar em algumas igrejas e deixar minha filha sozinha em casa, dizendo que ia se matar. E eu ia pela fé e confiava que eu ia chegar e encontrá-la viva, porque eu estava fazendo o que Deus queria e eu sabia que Deus ia cuidar dos meus. Quando eu chegava, olhava para ela, ela estava viva, me dava um alívio. Só que a coisa foi piorando. Ela saiu da escola, não conseguia ir mais. Depois não conseguiu sair do quarto. Depois não conseguiu sair de casa. Depois não conseguiu sair de cima de uma cama. Semanas em cima de uma cama. Num quarto fechado, podia ter uma frestinha de luz. E ela ficou numa tristeza tão profunda. Quem já passou por depressão sabe que é a pior dor que pode existir na vida. E quem já teve alguém com depressão por perto sabe o quanto isso é doloroso, cuidar de alguém com depressão. A pessoa com depressão tem as forças todas minadas e ela mina as forças de quem está perto. Eu não enlouqueci porque Deus não quis, porque quando eu não estava trabalhando, eu estava com a minha filha e ela dizendo para mim: eu vou me matar, eu quero me matar, eu não aguento mais viver. Era isso que eu ouvia dia a dia e cuidando de outras pessoas. E ninguém sabia que eu estava passando por aquilo. E Deus me usava como Ruth enquanto eu estava precisando de uma Ruth. Mas Deus foi fazendo a coisa de forma que a minha filha ficou num estado lastimável. Um dia eu fiquei sabendo de uma pastora que tinha uma experiência muito incrível com jovens com problemas. Gente, Deus usa quem Ele quer. Não somos nós que fazemos, Deus é que faz. Mas Deus usava essa pastora para isso. Ela vai estar aqui amanhã pregando. E eu soube que tinham muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens problemáticos que tinham ido para essa igreja e Deus usava essa mulher. E eu levei 1 mês para conseguir o telefone dessa mulher. Quando eu consegui, guardei o telefone dela e fiquei esperando uma oportunidade. Um dia minha filha me chama 2 horas da manhã, em prantos de choro. E disse para mim: mãe, não tem sentido eu suportar um dia atrás do outro mais. Antes eu tinha medo do inferno, mas agora eu sei que o inferno não pode ser pior do que o que eu estou passando. A minha dor é muito profunda, não há motivo. Eu já pedi para você me matar, você não quer me matar.
Eu já pedi a Deus para me levar, Ele não quer me levar. Eu já pedi a Deus para me curar, Ele não quer me curar, então Ele não me ama. Se Ele não me ama, não faz sentido eu estar aqui mais. Eu só vim te avisar. Eu não vivo nem um dia mais. Eu vou tirar a minha vida. Gente, foi um punhal no meu coração. Vocês não podem imaginar você ouvir um filho dizendo que vai se matar. Eu não derramei uma lágrima. Eu olhei para minha filha e falei assim: me dá 24 horas só. Eu apostei tudo no Deus que eu confio. Não foi na ciência não, porque mais de 12 profissionais já tinham tentado fazer alguma coisa para minha filha e ninguém conseguiu. Eu falei: me dá 24 horas só. Se dentro de 24 horas você não descobrir, eu não provar para você que Deus te ama, você está liberada para tirar a sua vida. Você pode se matar, mas eu só quero 24 horas. Chegou a noite daquele dia, no outro dia, eu levei minha filha lá para aquela igrejinha. Falei: eu preciso levar ela num lugar que ela saiba que eu não conheço ninguém. Levei ela lá e cheguei no lugar, pequenininho, a pastora não estava. Falei: não tem problema, Deus. Seja quem for que tiver aqui, o Senhor vai usar. Porque eu vou fazer que nem Jacó. Eu vou segurar o anjo e não saio, não deixo enquanto eu receber minha bênção. Eu só vou sair daqui depois que for abençoado. Seja pela pastora, seja por esse menino que está pregando, seja por quem está cantando. Eu só saio daqui com a minha bênção. E eu sentei lá no meio. Tinha um rapaz de uns 25 anos por aí, que veio de São Paulo, nunca tinha vindo no Rio. E esse rapaz estava pregando, no meio da pregação ele parou, olhou para mim lá no meio e falou assim: a senhora aí, eu preciso te dar um recado que Deus está mandando. Ele está dizendo que entende a sua dor. Ele sabe exatamente o que a senhora vem passando esse tempo todo. Ele está junto com a senhora todas as noites que a senhora tem chorado. E ele mandou dizer para a senhora o seguinte: a senhora vai levar a bênção que a senhora vem buscar hoje, né? Continuou a pregação dele. No final da pregação chegou a pastora. Aí cantaram louvor e ela veio e chamou as pessoas para ir lá na frente, quem queria oração. Eu fui a primeira a levantar. Levantei, minha filha falou: não aguento. Falei: aguenta sim, porque a gente veio aqui para isso. Peguei ela, encostei ela numa pilastra lá na frente, e a pastora começou a olhar para ela. Chamava as pessoas e olhava para ela. E aí, de repente, a pastora começou a chorar. Ela começou a chorar e disse assim: olha, igreja, vocês vão me perdoar, mas eu não vou orar por ninguém hoje. Vocês é que vão me ajudar a orar por essa jovenzinha que está aqui, porque o inimigo botou no coração dela que ela tem que tirar a vida dela. Mas Deus está mandando dizer para ela que ama ela demais e tem um grande projeto na vida dela. Deus responde quando você aposta nele. Ele não te envergonha. Deus não me envergonhou. E até 3 horas da manhã aquela igreja ficou ali orando pela minha filha. E ela saiu dali com a resposta: Deus ama ela. E aí ela foi durante a semana toda, todos os dias ela foi naquela igreja. Cada dia um pastor diferente chegava e apontava para ela: eu vim aqui para dizer para você, jovenzinha, que Deus mandou dizer que te ama, viu? Todos os dias. Aí um dia um pastor chegou e disse para ela assim: olha, comemora, vem aqui na frente. Chamou lá na frente e falou assim: olha, comemora seus 18 anos, viu? Isso foi em março, mais ou menos, fevereiro, março. Comemora seus 18 anos, porque alguém pagou muito caro para tirarem a sua vida, para fazerem um trabalho em algum lugar aí na Bahia, para que você morresse e não fizesse 18 anos. Porque há anos essa pessoa vem tentando tirar a vida da tua mãe, mas a tua mãe é uma mulher de muita fé. Então resolveram tirar a sua vida, porque aí eles vão acabar com o projeto que Deus tem na sua vida e na vida dela. Então comemora, porque você vai fazer 18 anos sim. Quando foi em abril, em maio, no início de maio, a minha filha chegou para mim e falou: mãe, estou sentindo uma coisa estranha. Algo vai acontecer comigo, estou percebendo. Aquela palavra ficou na cabeça dela. Ela falou assim: tem alguma coisa que vai acontecer comigo. Dias depois, ela teve dengue, pneumonia e derrame pleural, tudo junto. Nós passamos 15 dias em hospitais, 5 em um e 10 internados em outro.
10 dias no hospital com o pulmão todo preto do lado direito, sem conseguir respirar, respirando só com um aparelhinho. E eu olhava para ela 8 dias sem colocar nem água na boca, ela ficou um palito, branquinha, com a respiração assim, ofegante, porque não conseguia respirar, cansada, com dor no peito. E eu olhava para ela e pensava assim: é para a honra e glória do nome de Jesus, ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Deus não faz rascunho da vida de ninguém. Deus escreve um plano com um princípio, um meio e fim. E eu sabia que o projeto de Deus não ia acabar ali daquele jeito. Eu tinha certeza disso. Os médicos diziam que era uma pneumonia fatal. Eles disseram que não tinha jeito, que não havia possibilidade de cura. Para tratar da pneumonia, a dengue não deixava, porque as plaquetas dela estavam lá embaixo, ela estava numa fraqueza absurda. 10 dias depois, a minha filha saiu do hospital boazinha. O pulmão estava tão limpo que o médico falou assim: se fosse eu que tivesse cuidado, eu não sabia que ela tinha um pulmão tão comprometido, porque não tem mais nada aqui. Um médico que olhou o quadro dela falou assim: olha, nesse caso aqui, em 25 anos, eu só vi 3 pessoas serem salvas, e 2 eram atletas, gente muito forte, igual a ela, nunca vi. E ele diz: não sou um homem de fé não, mas pode contar para todo mundo que isso é milagre, porque profissionalmente isso aqui não se justifica. Minha filha foi curada, sabe por quê? Porque o inimigo pode falar o que for, mas a última palavra é do Deus que governa a nossa vida. E foi nesse Deus que eu apostei. Não foi em conhecimento nenhum que eu tinha. Eu apostei no Deus que pode todas as coisas. E Ele curou a minha filha. E quando foi dia 5 de junho, minha filha fez 18 anos. Amém. Eu passei todas aquelas coisas para aprender tudo isso. Eu queria ver o Deus que provê todas as coisas. Eu passei por necessidade e vi o Deus proverá. Eu passei por angústia e vi o Deus que consola a gente na hora da angústia. Eu passei por doença e vi o Deus que cura. Por isso a gente passa pelas coisas, pelas situações difíceis. E sabe por que valeu a pena? Às vezes eu pergunto. Valeu. Porque eu estou aqui hoje por causa de toda essa história. E eu tenho certeza que nem que seja uma única pessoa que hoje a minha história vai valer. Porque não é o que eu estou contando, mas é o que o Espírito Santo de Deus vai falar no coração de alguém que veio aqui hoje para ouvir. E Deus usa sim as nossas dores para curar as dores de outras pessoas. Eu posso falar de dor porque eu senti, posso falar de cura porque eu recebi. Eu posso falar de desesperança porque eu senti, mas eu posso falar esperança porque eu recebi a minha renovada. Eu posso falar de provação e de luta porque eu passei por ela, mas eu posso falar de vitória porque eu também venci. Eu posso falar de Jesus, não com Jesus que eu ouvi falar, eu conheço Jesus. Eu falo de um Jesus que eu conheço, que eu experimentei. Para isso as nossas dores servem, para libertar, para nos transformar em pessoas experientes, para curar outras pessoas. E olha, queridos, hoje eu sei a resposta para aquelas questões. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, isso não me angustia mais. Aquele vazio está preenchido. Sabe por quê? Eu sei que eu vim de Deus, eu sei que eu vou voltar para Deus, e sei que eu estou aqui para cumprir os projetos de Deus e não tenho mais questionamento. Todas as respostas que angustiam o ser humano, eu recebi. Não quero nenhum outro tipo de questionamento. Esse bastou para me trazer felicidade. Isso me fez vencer, isso deu sentido à minha vida. E olha, eu por muitas vezes, eu li, você pode encontrar nas livrarias aí, muitos livros que ensinam como vencer. Não é verdade? Tem vários livros de autoajuda para ensinar você a ser um campeão, ser um vencedor. Eu já li vários, mas eu descobri o segredo da vitória em outro lugar. Se aquilo ali valesse verdadeiramente, só tinha campeão nessa vida. Porque do jeito que tem gente que lê aquilo ali, não é brincadeira não é isso? Mas eu experimentei qual é o segredo da vitória. Um dia eu fiz uma análise da minha vida. Eu tenho muitos sonhos que eu ainda quero realizar, muitos. Eu tenho lutas que eu ainda estou vivendo, eu sei que eu vou vencer. Tem muitas coisas que eu ainda tenho que aprender, eu sei muito pouco, a minha caminhada ainda está ainda no percurso. Falta muito no caminho, graças a Deus. Porque enquanto falta, a gente vai buscando a Deus, não é verdade? Então, mais um dia, eu olhei as vitórias que eu tinha tido.
E eu perguntei para Deus uma coisa. Eu falei assim: Senhor, qual é o segredo da vitória? Porque eu sei que eu venci, mas eu tenho muitas coisas para vencer. Se eu descobrir a essência, vai ser mais fácil para continuar vencendo. Eu quero saber qual é o segredo da vitória. Deus me respondeu no mesmo dia. Eu adoro histórias. Uma amiga minha me mandou um bolo deste tamanho de histórias naquele dia. Eu não podia ler todas, peguei uma aleatória e comecei a ler. Deus estava respondendo o que eu queria. A história dizia o seguinte, para terminar. A história dizia que uma mãe havia levado o filhinho dela de 5 anos para assistir um grande espetáculo na França. Era um espetáculo de um maestro, um grande músico esperado há muito tempo. Esse músico foi fazer um recital num teatro maravilhoso, chiquérrimo. A mulher chegou com o filhinho, colocou ele sentado no banquinho dele e olhou lá na frente e viu uma amiga. Aí ela pediu o garotinho para ficar quietinho, não sair do lugar, que ela foi dar um abraço na amiga lá na frente. Quando ela chegou lá, conversou um pouquinho, as luzes do teatro se apagaram. Ela ficou nervosa com aquilo, voltou tateando, levou um tempo para chegar onde estava o menino. Quando ela olhou no banquinho, estava vazio. O garotinho não estava mais. Ela não sabia o que fazer, um silêncio total, não podia fazer escândalo naquele lugar. Ela ficou sem saber o que fazer. De repente ela ouviu, as luzes do palco se acenderam. Quando ela olhou para frente, o filhinho dela de 5 anos já estava sentadinho no banquinho do piano, levantou a tampinha do piano, tirou a flanelinha que estava lá e começou a tocar. Ficou todo mundo paralisado. Ninguém sabia como fazer, o que tinha que fazer numa situação daquela. E o garotinho, com a maior liberdade do mundo, começou a tocar uma musiquinha simplesinha que ele tinha aprendido na escola. De repente, o mestre da música entra lá pelos fundos do palco. O maestro, o homem inesperado da noite. Ninguém nem suspirava, nem aplaudiu a entrada do homem, porque não sabia o que ia fazer numa situação daquela. Pois o mestre da música chegou, envolveu o garotinho e fez um arranjo maravilhoso em cima daquela musiquinha simples que o garotinho estava tocando. E os dois, um menino de 5 anos com uma musiquinha simples e o mestre da música com um arranjo maravilhoso, fizeram o show da noite. Foi um espetáculo maravilhoso, encantou a plateia, emocionou todo mundo, as pessoas levantaram e aplaudiram de pé. E quando eu terminei de ler a história, eu falei, obrigado pela resposta. Ali estava o segredo do sucesso. O que a gente faz é muito simples. O show, o espetáculo, a vitória, o encanto vem daquilo que o maestro da nossa vida, o arranjo que Deus coloca na simplicidade das nossas ações. Quando nós decidimos tocar a melodia da nossa vida, a 4 mãos, com o nosso governador, com o nosso Senhor, com o maestro da nossa história, com aquele que rege a nossa vida. Isso é o que eu quero fazer. Isso é o que eu desejo que você faça. Entregue a sua vida para Deus colocar a harmonia dele, o arranjo dele, e ninguém aqui vai deixar de ser campeão e vencedor, porque por mais que tenha luta, a gente veio para vencer. Não importa quanto a gente vai lutar, mas só dá para viver e fazer sucesso e ter vitória em todas as áreas da nossa vida. E quando eu falo em vitória, eu falo não só em vitória em termos financeiros, eu falo em vitória de você ter alegria, superar dificuldades, passar pelas suas crises como tem que passar, de peito aberto, com coragem, com muita fé. Coloca a sua vida na simplicidade dela, mas deixa Deus colocar uma harmonia, que a 4 mãos com Ele vai ser um espetáculo na sua vida. Deus te abençoe. Essa em todas as noites da sua vida daqui para frente.